Então, a gente começa falando sobre padronização ou uso de ferramentas, né? A ideia é que, principalmente nessa área de computação forense, cada vez mais a gente fique familiarizado ou tome consciência de que ferramentas com nomes semelhantes ou que buscam fazer a mesma coisa não necessariamente fazem o que dizem fazer ou são adequadas para o que a gente quer. Né? Pé de cabra, por exemplo, pode ter esses dois formatos aí e teriam utilizações diferentes. Essa provocação vem da situação que se constata a cada dia de falta de padronização na prática da computação forense, gerando problemas que, algumas vezes, ou na grande maioria dos casos, são irreversíveis quando se altera um cenário de perícia e não se consegue reconstituir esse cenário, e o uso das ferramentas no andamento de um processo pericial faz com que todo um trabalho de uma equipe, de pessoas envolvidas, caia por terra pela escolha da ferramenta errada. Para quem já me conhece, eu sou entusiasta do software livre, mas vou tentar fazer algumas comparações ou apresentar modelos similares aqui, falando de ferramentas baseadas em ferramentas proprietárias, né? Bom, até forçando um pouco mais esse debate, ou chegando até onde de fato compromete a computação forense o uso de ferramentas não adequadas, eu gosto sempre de citar o caso do Boaz Gutmann, né? Esse do lado de cá sou eu, 50 quilos mais gordo um tempo atrás, né? E aqui ao lado o Boaz Gutmann, para quem não conhece, um advogado israelense, e a especialidade dele é exatamente soltar hacker ou contestar laudos periciais. Ele foi chair lá no IC Cyber e falou com todas as letras, né, que botou dinheiro no bolso, o culpado é quem está do outro lado, seja ele polícia, seja ele bandido. O objetivo desse tipo de novo profissional que surge o detetive ou o advogado cibernético não é mostrar quem está certo ou quem está errado, mas quando solicitado é contestar perícias, e a forma mais fácil ou mais simples de se fazer isso aí é exatamente bater em cima das ferramentas. E, para não me alongar muito nesse slide, mas só contextualizando quem não conhece a história ou as histórias do Boaz, um dos casos mais conhecidos dele foi quando um quase que réu confesso já estava em vias de ser condenado e contratou seus serviços, e ele descaracterizou todo um processo pericial porque, no início do processo, a duplicação da máquina tinha sido feita com a ferramenta Norton Ghost. E ele levou a júri, contestou o uso dessa ferramenta para duplicação, até que pessoas representando a própria empresa falaram que não era uma ferramenta de duplicação confiável, mas de backup, e isso descaracterizou a perícia, já que não se garantia que a cópia era fiel da mídia original. Foi-se atrás da mídia original, ela não estava mais, tinha sido manipulada, e o processo todo veio por água abaixo por causa de uma ferramenta. Esse é o objetivo de se falar ou de se chamar a atenção da escolha correta das ferramentas para isso aí. Aos que não são da área ou que não estão familiarizados com a área, a ideia de se utilizar ou se derivar da segurança uma área específica de computação forense é dotar a lei, né, de ferramentas ou de conhecimento técnico para casos que não podem ser resolvidos da forma com o conhecimento do juiz ou das pessoas envolvidas. A ideia da forense em qualquer área é usar o conhecimento técnico em amparo à lei, né? E essa também é da computação forense, é utilizar de peritos ou pessoas com conhecimento técnico suficiente na área de computação para analisar e entregar subsídios para que a lei possa julgar ou condenar ou absolver alguma pessoa ou instituição envolvida em um processo. A ideia principal, ou o foco principal da computação forense seria levantar a história do fato, como qualquer tipo de perícia, identificando quando, como e por que e onde isso aconteceu. E o foco da nossa apresentação, ou da
das principais disciplinas que atualmente eu estou envolvido é buscar utilizar ou apresentar, estudar e sugerir ferramentas e normas que se tornem padrão ou que busquem, tenham um tempo de uso, de utilização aceitável para ajudar o trabalho pericial, já que o próprio processo pericial demanda muito tempo, conhecimento e dedicação, e o fato de ainda se escolher ou buscar escolher ferramenta no processo inicial, você perde tempo com isso. A ideia é, de fato, auxiliar esse processo apresentando ferramentas confiáveis ou adequadas. E falando, ainda contextualizando, em linhas gerais, quando falamos em computação forense, nós temos vários cenários. Temos que avaliar, por exemplo, se as evidências são voláteis ou não voláteis, se a máquina foi desligada, se não foi, se o que está se procurando está na memória, está no HD, está na rede, está na cabeça, está debaixo do teclado. Os tipos de análises in loco e pós-mortem, né, se há necessidade de intervir ou fazer a perícia diretamente na máquina ou na rede quando a situação está acontecendo, ou se tem a flexibilidade ou a condição de se pegar as mídias e levar para o laboratório e pós-mortem, ou seja, depois com calma utilizar a ferramenta adequada. E os processos envolvidos da parte técnica, né, antes da parte de análise e de laudo, consiste na recuperação e extração de informações das mídias e das redes. A recuperação e extração tem uma diferença pequena, mas significativa aí, que uma coisa é você identificar o que é que está gravado ou o que está passando em um tráfego, e outra coisa é você recuperar coisas que foram gravadas ou que passaram por ali em um determinado momento. Esse desafio, ou a resposta a esse desafio, é o foco principal das ferramentas apresentadas aqui. Então, em função até do tempo, as ferramentas aqui focam no processo de aquisição e um pouco no processo de identificação. Já a avaliação desses dados e a apresentação seria um outro momento, uma continuação desse material. Chegou diante o perito, o investigador chegou diante de uma situação envolvendo computadores e mídias para analisar. O que se pode analisar, o que se tem que se analisar, né? São as próprias mídias, os dispositivos não convencionais. Hoje você tem dispositivos de armazenamento nos mais diversos tipos de souvenirs, de gadgets aí, né? Em óculos, em sapato, em camisa, em canetas. Então, onde é que se pode buscar, onde é que se tem a evidência? Isso aí em qualquer mídia de armazenamento ou também na rede, e principalmente na rede, identificar um tráfego, descobrir o que está passando por ali e depois fazer o carving de fato, ou seja, transformar ou restaurar o que está se passando na rede ali, e dados em memória, complementarmente ao que tem gravado na mídia. Falar do DD, acho que para a maioria aqui, a gente seria chovendo molhado. Eu só faço esse histórico aqui para quem não é da área e também para falar da evolução do DD, né? A principal, a mais recomendada ferramenta para duplicação pericial. O DD evoluiu, né? Ele faz a cópia dos dados, estando no sistema de arquivos, gravados de forma clara e visível a um usuário comum, mas também recupera o que foi apagado naquele HD. E um reforço aqui, apresentado recentemente pelo Heriberto, e chamou a atenção, a gente tem esse costume de dizer que o DD fazia cópia bit a bit, e a reflexão do Heriberto de que não é de fato bit a bit, já que o DD é um comando que faz uma solicitação ao sistema operacional e ele grava, o sistema operacional grava no esquema de blocos, né? E, então o DD seria uma cópia bloco a bloco, a forma como o Heriberto colocou isso aí. Eu vou trazer para cá. Mas, enfim, o DD faz essa cópia fiel, né, das mídias, e as dificuldades do DD, eu acho que isso aqui seria uma colaboração interessante para quem ainda usa o DD, é que em determinados momentos, principalmente quando se tem mídias muito grandes e quando se tem mídias corrompidas, você passa por situações em que se necessita de uma grande quantidade de equipamentos para armazenamento, ou a ferramenta em si não sabe tratar os blocos que estão com defeitos. O DD falhava com relação a isso. Surgiram algumas evoluções disso aí.
Aqui estão alguns deles, o DD Rescue, o SDD, o RDD, e recentemente, há pouco mais de um ano atrás, o DCFL-DD tem sido a ferramenta adequada ou indicada para substituir o DD, que é o próprio DD, mas fazendo o split, né, que é a separação em mídias de uma mídia maior, e isso faz de forma automática. O DD, você para fazer isso teria que primeiro fazer a duplicação e depois fazer o split manual. E cada trecho ou cada mídia teria depois de que ser remontada a mídia original ou reagrupada para fazer a análise. O split nessas ferramentas já permite que isso seja feito, a análise seja feita em cima de cada um dos pedaços e não necessariamente do todo da imagem. Também a assinatura hash, que é uma coisa obrigatória quando se faz a duplicação, era feita à parte no DD. As ferramentas agora incorporam na própria ferramenta a assinatura de duplo hash, usando algoritmos desde o MD5 até o SHA-512, bem como a checagem de integridade ou a duplicação de mídias danificadas. É possível que você, ao encontrar blocos defeituosos durante a duplicação usando as novas ferramentas, ele ignore ou marque ali com um 0 ou com um caractere especial e continue com a duplicação sem comprometer a duplicação. E mais recentemente, o DC3DD seria a ferramenta ou a atualização do DD mais consistente ou mais adequada para a perícia. Ela já veio depois do DCFL-DD, foi reescrito e hoje é a ferramenta mais adequada para essa duplicação, com todos os requisitos para se fazer uma coleta de forma adequada. Aqui uma linha sugestiva, né, ou sugerida de duplicação com DD, explicando a mídia original, os tipos de hash, o tamanho do split, quais são os arquivos onde vão ser geradas as assinaturas hash. O hash vai ser feito antes ou depois do processo de duplicação. Se houver erros, blocos, bad blocks, ele deve ignorar ou não. E qual vai ser o formato ou qual é a extensão dos arquivos de split e a imagem e destino. Tudo isso possível numa linha só a partir do DCFL-DD. Ok. Quem gosta de ambiente gráfico, mesmo trabalhando com essas ferramentas, existem alguns suportes aí de interfaces ou perfumarias das ferramentas de coleta, né? Particularmente, eu acho que quem está com a mão na massa, isso é uma opinião pessoal, deve trabalhar com a ferramenta nativa e não fazer uso dessas interfaces. Mas tem gente que gosta, então o Guy Manager, o Adepto e o Air, eles estão evoluindo para dar suporte ao DC3DD também. Ele já dá suporte ao DD, o DCFL-DD e agora ao DC3DD, principalmente o Air. O AIR, ele já dá suporte ao DC3DD. O que ele faz, na realidade, é tornar a vida do perito mais fácil, dando a interface gráfica, uma visualização mais harmoniosa aí, né, em modo gráfico, do que está acontecendo por trás, mas, de fato, ele monta as strings, monta os comandos e, por trás, executa as ferramentas baseadas no DD. Aí algumas telas, eu não comentei aqui, mas os formatos, o DD suportava ou gerava nativamente os formatos RAW ou RAW, né, é o formato do DD, e essas ferramentas mais novas elas já estão gerando, se o perito assim quiser, imagens no formato AFF, que é uma tentativa de padronização de imagens feitas bit a bit ou bloco a bloco, e também já geram no formato da ferramenta proprietária em case da Guidance, que é o formato E01, ou alguma coisa que era, quem quer fazer a coleta e depois disponibilizar para a ferramenta em case, pode fazer uso do DC3DD, que já começa a dar suporte a esse formato também. Aí a tela do Air, veja que por trás o que ele está fazendo de fato, o AIR é usando o DC3DD, só que isso fica abstraído para o usuário que está usando a sua interface. Falando de Windows para duplicação, né? O próprio Encase, quem pode comprar, tem a ferramenta de duplicação. Na realidade, o Encase, inclusive, ele disponibiliza gratuitamente um live CD chamado com a ferramenta Lean-In, que é para fazer a captura no formato E01 do Encase para usar posteriormente na ferramenta. A Access Data também disponibiliza o FTK Imager, o FTK Imager. Ele tem
uma versão free para duplicação e versões mais robustas aí para análise, com limitações, aquele shareware, né? Você gosta e quando você gosta, aí você paga para usar o resto. O Access Data usa ainda a ferramenta Radar para a duplicação e análise, e o ASR são 4 ferramentas comerciais para o Windows para fazer a duplicação. E o Ghost não aparece aí não, de jeito nenhum, né? Algumas ferramentas usadas para backup não se deve confundir com ferramenta para duplicação. Muito cuidado nessa hora, quem gosta do Windows, para saber se essa ferramenta é de fato confiável ou auditável. Vamos falar então do Carving, definitivamente, ou inicialmente falando, feita a duplicação ou feita a coleta, você vai submeter essa imagem a uma ferramenta para fazer a extração e a recuperação. Ou então, as ferramentas aqui também podem agir diretamente nas mídias e nas redes, dependendo da situação, não há a necessidade ou a possibilidade de se fazer primeiro a imagem para depois aplicar as ferramentas de carving. Então, vou mostrar aqui as principais ferramentas, elas usando diretamente a mídia ou usando a imagem feita com a ferramenta específica. Falando de carving, né, um nome que é aparentemente novo, mas que não tem nada de novo, a ideia de fazer o processo de extração com carving ao invés de se confiar o que é que parece ser um arquivo, ou que parecia ser um arquivo removido, por exemplo, se basear em extensões ou em prováveis locais, o nome do arquivo, ele vai a fundo e usa a técnica utilizada também pelo comando file do Unix, que é identificar assinaturas internas que digam de que tipo é aquele arquivo. Então, carving nada mais é do que uma verificação de cabeçalho, e quando existe de rodapés, né, pode chamar assim, e indícios internos do arquivo, para no processo de extração não se limitar a identificações externas, mas extrair que tipo de arquivo de fato era aquele que foi apagado ou que estava naquele momento ali. A ideia, então, é verificar o conteúdo para identificar, de fato, o tipo de arquivo. Resumindo, esse é o processo de carving. Quando a gente fala de carving, a vantagem dessas ferramentas que a gente passa a analisar agora é que elas não se baseiam em sistemas de arquivo, já que o tipo de arquivo independe do sistema de arquivo que se estava utilizando. Isso quer dizer que se você, por exemplo, tem uma mídia para fazer uma análise dos arquivos, e esses arquivos são imagens, por exemplo, se ele estava gravado no Windows, no Linux, no AIX, onde quer que seja, no Mac, isso independe para a ferramenta, já que ele vai fazer o carving no arquivo, na estrutura, e não se preocupa ou não vai fazer diferença que tipo de sistema de arquivo estava na máquina. Inclusive, se a mídia for formatada, foi reparticionada, formatada para um outro sistema de arquivos, é possível ainda assim se recuperar. No outro momento, há pouco tempo no Seguinfo, eu tinha um pouquinho mais de tempo do que aqui, e levei uns pendrives e fiz o carving lá na hora. Eu trouxe aqui os pendrives no bolso, que de repente, sei lá, o relógio aqui pode andar um pouquinho mais devagar e a gente consegue mostrar isso aí. Mas, enfim, eu trouxe umas telas para cá e depois deixo a imagem para você. No intervalo, muito bem. Pronto, no intervalo a gente faz isso aí. Então, falando desse processo de carving, ou como é que essa técnica de identificar internamente os cabeçalhos e rodapés para saber o tipo de arquivo, esse conceito diz respeito ao magic number, ou a assinatura do arquivo, né? Como é que eu identifico um arquivo JPEG, como é que eu identifico um arquivo DOC no cabeçalho, no rodapé do arquivo. Tem algumas imagens aí mais para frente de como é que os softwares fazem, mas é bem simples. A ideia, ele faz uma análise inicial e ali verifica qual tipo de arquivo tem ali. O interessante também desse processo é que a maioria das ferramentas não necessariamente só faz a extração se o arquivo estiver completo. Então, é possível, em determinados momentos, se recuperar parte de uma foto ou parte de um documento e abri-lo, e isso pode ser fundamental num processo. E não simplesmente, corrompeu o finalzinho, eu não pude recuperar o arquivo. A maioria das ferramentas não faz isso, e isso é uma vantagem no processo pericial. Claro, se era um trabalho de fim de curso que alguém perdeu, né, e acidentalmente apagou, eu não sei, eu há pouco tempo até coloquei no Twitter, eu quero fazer uma estatística
a quantidade de trabalhos de fim de curso que chega o prazo de aplicar, o aluno vem dizer que queimou o HD. Eu não sei o que é isso. Né? Então, nesse tipo de situação, se não se tem backup, a recuperação, mesmo que seja parcial, ela é interessante. Mas aí ele tem que trabalhar um pouquinho para complementar. Falando então de ferramentas, uma das ferramentas clássicas ou mais simples de trabalhar no mundo Unix, Linux, é o Magic Rescue. Ela é frágil ou simples comparada com as novas ferramentas, mas é importante falar dela, já que ela abriu caminho para outras. A Magic Rescue foi feita inicialmente só para imagens. A ideia era dar uma ferramenta que lhe desse suporte para, por exemplo, recuperar dados de cartões de câmeras fotográficas ou arquivos que foram recentemente armazenados e foram apagados de forma não intencional. Aqui os principais formatos, né, e dependendo do tipo de máquina, ela deixa assinaturas nas imagens para auxiliar na recuperação. E o Magic Rescue também tem uma vantagem para usuários Debian, Ubuntu, que ele já tem o pacotinho para instalar. Isso aí já é uma grande vantagem também, mesmo quem não gosta do mundo texto, mas que instala de forma automática, sem precisar de compilações, o que afasta muita gente do mundo Unix. O Magic Rescue, então, esse é o formato padrão dele. Magic Rescue, aonde vão ser armazenadas as imagens que forem recuperadas da mídia, qual tipo, onde está a base de tipos, ele traz por padrão dentro desse diretório. Isso pode variar dependendo da distribuição. Quais são os tipos? Isso aqui é para permitir que você faça a sua própria base de carving, né? Se você tem alguma máquina ou algum formato de imagem, de documento que não está contemplado no Magic Rescue, mas quer usar a ferramenta para esse tipo, você pode vir no diretório padrão dele e colocar qual é o Magic Number, qual é a assinatura daquele tipo de arquivo, e quando você aplicar novamente a ferramenta, ele vai recuperar arquivos daquele formato. A ideia é que a ferramenta seja flexível. E aí, aqui um exemplo, está se recuperando do dispositivo Dev SDA1 para o diretório Home Forense analisar arquivos do tipo AVI. Tá? Então, vai se recuperar só vídeos que estejam dentro dessa partição, dessa mídia especificamente aqui. Aí um jeitão do Magic Rescue. Um detalhe importante, aqui ele está fazendo a análise, ou está fazendo o carving direto do dispositivo, mas se por acaso você usou o DD ou um derivado para fazer a imagem, você pode usar o Magic Rescue também em cima da imagem. Esse é o formato mais utilizado, né? Feita a duplicação com uma ferramenta qualquer, traz para o Magic Rescue e ele recupera isso aí. Bom, algumas fragilidades do Magic Rescue, suporte principalmente a uma boa parte dos tipos de mídia e também a quantidade de arquivos que ele consegue fazer o carving, que é muito baixa em função das novas ferramentas, fez com que ele fosse caindo em desuso e não é a principal ferramenta hoje para esse tipo de atividade. Apesar disso, como em todas, ou na maioria das ferramentas baseadas em software livre, existem entusiastas que mantêm e atualizam a ferramenta, inclusive criaram a G-Rescue, que é uma interface gráfica para o Magic Rescue, mais uma ferramenta para quem gosta das janelas. Essa sim, eu diria que atualmente a ferramenta que mais utilizamos para fazer o carving, o Foremost, ela é rápida, eficiente, gratuita, auditável, código-fonte aberto, suporta uma infinidade de fato de formatos. Foremost também pode ser utilizado direto sobre o dispositivo ou direto sobre a imagem, feita a duplicação. Aqui só alguns exemplos de alguns tipos de documentos, arquivos que ele reconhece. Todos os offices conhecidos, planilhas e editores conhecidos, e imagens e vídeos, e por aí vai. Né? Aqui a diferença desses dois slides é só que esse primeiro mostra em azul ele fazendo direto do dispositivo, e aqui ele fazendo a partir de uma imagem que foi duplicada com a ferramenta DD ou derivado. Aqui o arquivo de configuração do Foremost, só para mostrar o que é uma assinatura, o que é uma assinatura de arquivo. Olha como é bem simples. Aqui dentro ele está dizendo que um PNG, ele de até 200K, né? Esse é o formato do cabeçalho e esse é o formato do rodapé. Ele identifica isso, extrai uma imagem PNG. Um documento Word, aqui é o cabeçalho,
e não tem rodapé específico. Então, o rodapé é opcional no arquivo de configuração, encontrou isso aqui, ele sabe que é um documento Word. O ForeignMotion já recupera, inclusive, arquivos docx, LSX, né, XXX, todos os X. Ok. Aqui é um exemplo do ForeignMotion, né, aplicado sobre uma duplicação no pendrive. Ele gera um arquivo chamado audit, com informações sobre o que foi apagado, o que foi recuperado, e um diretório para cada tipo de arquivos. Então, ele cria diretórios PPT, PDF, vai colocando dentro deles os arquivos PPT, PDF que forem sendo recuperados. No final, você tem um relatório nesse arquivo audit, que vai para o laudo, consequentemente, com o número de arquivos extraídos, quando começou, quando terminou, enfim. O Scalpel é um complemento, uma ferramenta, falando superficialmente, seria um concorrente do ForeignMotion, mas na realidade uma ferramenta que faz praticamente a mesma coisa. A diferença básica aqui, para quem for utilizar, é que ao contrário do ForeignMotion, ele nega tudo, ou seja, ele não recupera nada até que você vá no arquivo de configuração e vá dizendo quais são os formatos que você quer recuperar. Só essa básica diferença. O ForeignMotion já está por padrão, recupera tudo o que acha, enquanto que o Scalpel, você tem que ir no arquivo de configuração e ir descomentando as linhas dos tipos de arquivos que você quer recuperar. Falando em Windows, falando em ferramentas free, esse Recuva é bem interessante, é uma ferramenta gratuita e baseada em Windows. Eu achei era interessante falar sobre ela. E, basicamente, o que ela faz é tentar recuperar, extrair, baseado em Carving também, arquivos que foram recentemente apagados. Falando de soluções para Windows pagas, aí tem à vontade, né? De 45 a 900 dólares você escolhe, tem para todos os gostos. Esse File Scavenger foi com um colega perito lá do Rio Grande do Norte, disse que usava o Windows, e que era 49 dólares, se não me engano, a licença dele, e eu achei bem interessante trazê-lo para cá. Mas tem aí para todos os gostos. Vamos falar de rede, então. Carving em redes. Qual é o processo? O mesmo. A diferença é que, ao invés de ter uma mídia ou uma imagem de uma mídia, a ferramenta vai ter agora que pegar o tráfego de uma rede passando, ou um arquivo .cap, por exemplo, que foi capturado no sniffing do tráfego passando. Mas depois disso, o processo é o mesmo. Baseado em assinaturas de arquivos, recuperar arquivos de imagem, texto, PDFs que estão passando por ali. Lá no Seguinf eu fiz propositalmente, durante a palestra eu deixei um snifferzinho passando na rede, né, na porta 80, e no final, em cima desse arquivo, a gente aplicou uma das ferramentas e viu o que o pessoal estava baixando. Às vezes é comprometedor, isso não é bom fazer ao vivo. Embora eu acho que todo mundo que está aqui está olhando esse slide. Como é que se captura? Não vou chover no molhado, né? Eu vi em alguns eventos aí apresentarem novos tipos de sniffers para fazer captura, mas você tem já o PCAP, está consolidado, muita gente mexendo. Eu não sugiro se ir para essa linha, a não ser que seja uma pesquisa acadêmica. Usa o PCAP, captura no Windows ou no Linux, PCAP, libpcap tcpdump no Linux, o InPCAP e o InDump no Windows. Né? O importante é que use uma ferramenta baseada em sniffing, capture o tráfego de rede e depois analise. Aí esses sniffers são baseados em colocar a interface no modo promíscuo, mas você pode usar ferramentas também que botem no modo monitor, por exemplo, e capturem tráfego que está passando em todos os APs ou frequências que estejam ali no momento, e você consegue uma captura maior. Dependendo do que se quer capturar, a ferramenta de captura ou de sniffing deve ser a mais adequada para o momento. Falando rapidamente aqui, qual seria a sintaxe para se usar a ferramenta de captura para fazer a coleta de um dado que está passando na rede, para ser posteriormente feito o carving, né? Aqui eu tenho uma linha completa de um tcpdump, capturando pacotes que vão para a porta 80, jogando no arquivo específico. A ideia aí é capturar para depois analisar. Quem gosta de ambiente gráfico para captura também pode usar o Wireshark, o finado Ethereal, o finado concorrente do Ethereal aí, foi uma briga conceitual aí de equipes, mas o Wireshark também pode fazer a captura e gera arquivos no formato PCAP que podem ser analisados posteriormente por qualquer das ferramentas que a gente vai ver aqui. Primeira ferramenta para fazer carving para Linux em ambientes de redes. TCP Extract também pode ser feito diretamente no dispositivo. Nesse caso do dispositivo, seria a interface de rede, né? Ou direto no arquivo que foi capturado a partir de um sniffing.
funciona de forma extremamente simples. TCP extract "-f", o arquivo "-o", o diretório, e ali dentro, tudo que ele conseguiu minerar daquele arquivo, ele joga para lá e está pronto. Está encerrado o processo. Nada de demora, funciona de forma bem rápida. Ou TCP extract "-d", a interface de rede, ele fica capturando e, ao mesmo tempo, jogando para dentro de um arquivo o resultado. Extremamente simples. Eu fiz aqui um exemplo. Desculpe, professor Adriano, seu nome está publicamente aqui. Eu fiz uma captura, botei no Google Images, busquei por GTS e capturei, joguei para dentro do arquivo http.cap e depois usei o TCP extract para ver o conteúdo disso. GTS ele encontrou o nick, professor Cancian, e um Gol GTS aqui, né? Essa aqui depois do processo de extração, veja, ele só não preserva aqui os nomes originais das imagens, mas como fez o carving, ele vai numerando aqui sequencialmente, colocando o tipo aqui de lado. Detalhe só para finalizar o TCP extract, é que aqui foram só imagens, mas ele pega PDFs, docs também, o que tiver trafegando na rede, ele captura, faz o carving, recupera e disponibiliza. Até houve uma sugestão lá no Seguin, foi que isso era interessante, a pessoa que vem pela primeira vez para um congresso e quer saber o que os outros estão fazendo, né? Aí bota isso aqui, pega os PDFs do que o pessoal está mexendo e sabe o que o pessoal está estudando. Disse, muito bem, assim é um processo de aprendizagem, né, sem precisar, direto na fonte. Bom, falando uma ferramenta complementar ao TCP extract, eu diria que não concorrente, o ideal é usar os dois, é o Chaos Reader, né? A ideia dele é a mesma do TCP extract, só que ele tem um modelo de relatório bem mais detalhado. Na realidade, eu diria que para recuperar arquivos brutos, ou seja, somente se quer ter acesso aos arquivos do TCP extract seria a melhor ferramenta, e o Chaos Reader ajuda bastante no processo de laudo ou de relatório do que foi capturado, porque ele gera um arquivo HTML e vários HTMLs e subpastas com trechos de conversa ou pedaços dos arquivos que foram transmitidos, né? Eventualmente foram transmitidos. Aqui está um exemplo do Chaos Reader. O cabeçalho dele diz qual o arquivo, como é que foi criado, e aqui de que máquina, para que máquina, qual o tamanho em bytes, as partes, se ele foi compactado no processo de transferência, e você vai clicando e vendo aqui. Pode usar o mesmo arquivo que foi capturado com o sniffer para o Chaos Reader e para o TCP extract. No final você tem as imagens brutas geradas pelo TCP extract e um detalhamento de quem acessou o quê e em que horas, né? Tudo aqui no Chaos Reader. No finalzinho ele diz ainda a contabilidade de quantos pacotes ou quantos arquivos foram capturados ou trafegaram de IP para que IP, tráfego nas portas e protocolos utilizados. Falando de Windows, eu vi recentemente uma ferramenta bem interessante aí da NetWitness, né? Lá no IC Cyber tem um stand lá, que tem uma versão free, bastante interessante, mas a ferramenta padrão deles é um appliance lá, com alguns zerinhos aí para a direita, a ferramenta Visualize. Ele faz um nível de detalhamento bem mais interessante, baseado em telas, e isso com o monitor touchscreen ficou uma coisa linda lá, você abria assim, clicava, via os vídeos, via as imagens, é interessante isso aí. Aqui estão algumas telas do NetWitness. A versão free ele é baseado só em HTMLs e a versão paga em um appliance, uma ferramenta específica para visualização rápida de arquivos que foram capturados na rede. A essência é a mesma, o sniffer capturando por trás e essa ferramenta dando esse banho de frente e mostrando o que se quer ver. Se se pode pagar, você tem isso aí, né? Olha, uma coisa desse tipo, aqui você vê em thumbs aqui as fotos que foram baixadas, arquivos VoIP e já com player aqui para ver arquivos AVI para verificar. Ok, o mundo do software livre contra-atacou aí, né? E o Explico, eu vou explicar aqui o que o Explico está querendo fazer. A ideia é fazer um NetWitness aí futuramente, ou turbinar as ferramentas anteriores. Aqui estão os principais tipos de tráfego que o Explico já está suportando, e a ideia é contribuir com esse projeto para que a gente tenha, de fato, uma ferramenta free, auditável, aberta, gratuita, com possibilidade de fazer carve em redes com o nível de detalhes que se quer para um processo pericial. Então, aí cabe a chamada aos colaboradores participar, auxiliando nessa ferramenta. Para finalizar, né,
considerações finais. Consegui hoje, viu, Adriano? Diversidade e robustez de software livre para computação forense, né? Não há necessidade, até se você não tem condições financeiras de estar bancando ferramentas pagas, muito cuidado em usar software pirata em perícia é uma extrema redundância, um tiro no pé. Né? Você vai num processo contra a pirataria usando a ferramenta pirata, é bem interessante. A homologação de ferramentas para uso pericial passa pela abertura do código para validação, então cuidado no uso de ferramentas comerciais para a perícia, tem que ter o compromisso do fabricante de que existe a possibilidade de, numa contestação judicial, aquela ferramenta se mostrar válida, e as ferramentas adequadas podem facilitar e diminuir o trabalho do perito. A ideia principal é essa, que se criem padrões de comportamento ou de utilização dessas ferramentas, para que num processo pericial não se tenha todo aquele trabalho artesanal de, primeiro, vou ver qual a perícia que vou fazer, vou selecionar os softwares, esse é bom, não é? E aí o tempo vai passando e você tem menos tempo para trabalhar de fato naquilo. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!